Voltando. Então agora vamos continuar falando sobre o fortalecimento dos sistemas pela meditação. Então eu já contei para você aqui que nós temos dois tipos de cérebros, né, basicamente, a grosso modo, claro. E temos o neocórtex, temos o arqueocórtex. O neocórtex, quando nós fazemos coisas que os animais não são capazes de fazer, nós ativamos o nosso neocórtex. O arqueocórtex é ativado toda vez que nós fazemos qualquer coisa que os animais também são capazes de fazer, certo? Também falei que 10% da população mundial, eu não sei como eles chegaram nessa conclusão, como foi feita essa pesquisa, mas os pesquisadores americanos, descobriram que 10% da população mundial está no que eles chamam de consciência desperta e 90% da população, ou seja, quase todo mundo, está no que nós chamamos de consciência de sono, ok? E aí eu falei também que a diferença é que as pessoas que estão em consciência desperta são aquelas que são capazes, que mantêm a maior parte da atenção, do tempo delas, no que elas estão fazendo, no presente, no aqui e agora, e não num futuro que não aconteceu e nem num passado que não dá para mudar, ok? E as pessoas que estão em consciência de sono, a maioria de nós, elas estão fisicamente num lugar, então às vezes ela está na sala de aula, mas a mente delas está na máquina de lavar, que esqueceu de colocar a roupa no varal, no carro que foi para o mecânico, que está desempregado, ou que o chefe não quer dar aquela promoção para... Nunca está presente de verdade, nunca está de corpo e mente no lugar, ok? Essas são as pessoas de consciência de sono. E aí, nós falamos também que quando nós meditamos, ou quando nós praticamos a caridade eu vou falar, deixa lá para frente, tá? É mais a título de curiosidade do que o nosso foco propriamente dito. O nosso foco é a meditação, né? Então, quando nós meditamos, os animais são capazes de meditar? Não. Então, quando nós meditamos, nós ativamos o nosso neocórtex. Caridade. Os animais são capazes de fazer caridade? A maior parte deles não. Existe provavelmente um outro, talvez? Não, acho que nem raridade, não existe nem exceção, né? Um animal não é capaz de praticar a caridade. Então, quando o ser humano pratica a caridade, pratica o bem para o próximo, ele também ativa o córtex pré-frontal ou neocórtex, ok? E é isso que faz a diferença na humanidade. Assim, esses 10% da população que estão em consciência desperta, que estão com a consciência desperta, elas são aquelas pessoas que se sobressaem do restante das outras. São os médicos bem-sucedidos, advogados bem-sucedidos, líderes religiosos, enfim, toda uma série de pessoas que estão ali no topo. Por quê? Porque elas estão com a consciência desperta. Elas estão entendendo o que está acontecendo à volta delas. Elas tomam as decisões no que ela está vendo. Ela não está tomando uma decisão baseada num futuro que não existe, que ela nem sabe se vai existir. Não. Ela está olhando o presente e está tomando a decisão dela baseado no que ela está vendo. Baseado nas probabilidades do que vai acontecer. Ela não está sofrendo por antecipação, por uma coisa que não aconteceu. Ela não está sofrendo por uma coisa que já aconteceu e que não tem mais como você alterar. Você tem como alterar o passado? Existe alguém capaz de alterar o passado? Não. Então não adianta você ficar pensando no passado, né? O que você pode extrair do passado são os ensinamentos. Então você errou num dado momento, e aí surge um momento parecido com aquele, você não erra mais. Por quê? Você já aprendeu, espero, né?
Eu espero que você tenha aprendido e aí você não erre mais. Mas é só para isso que o passado serve para nós, para nos orientar no que nós vamos fazer agora, para a gente não errar mais, tá bom? E aí, quando você medita, então, você ativa o seu neocórtex. E quando você ativa o seu neocórtex, o que acontece? Então vamos lá. Fortalecimento dos sistemas pela meditação. Quando eu falo sistemas, são todos os nossos sistemas internos, ok? E aí, Richard Davidson fez uma pesquisa com monges budistas. Então, através da medição das ondas cerebrais e dos procedimentos de diagnóstico por imagem, mostraram que os monges tinham muito mais atividade no córtex pré-frontal do que outras pessoas que também foram testadas, mas que nunca meditou. Em outra fase dos testes, também captaram o aumento da temperatura corporal e o controle dos batimentos cardíacos que os monges conseguiam atingir no momento da meditação, mesmo enquanto estavam sobre o gelo. Então Richard Davidson pegou lá, conseguiu convencer um monge budista a meditar no gelo sem roupa praticamente. E ficaram escaneando, monitorando o corpo dele com aquelas câmeras capazes de identificar o calor, aquelas câmeras que você vê em filme, né, de Hollywood, que são capazes de perceber onde está quente, onde está frio, onde está mais quente e assim por diante, tá? Não lembro o nome dessa câmera. E ficaram filmando lá. E aí o que eles descobriram? Que o monge era capaz de controlar os próprios batimentos cardíacos e a própria temperatura do corpo e ele não sentia frio naquela situação. Olha só que interessante. Então, aquelas pessoas que meditam há muito tempo, como um monge budista, ele começa a meditar de criança, né? Os zen budistas ou os budistas tibetanos, eles começam a meditar quando são crianças, tá? E, bom, na verdade eu não sei do zen budista, mas o budista tibetano, ele começa de criança a meditar, tá? Aí ele chega num ponto de excelência tão grande que ele consegue controlar todos os processos do seu corpo. Não só fortalece os sistemas do corpo dele, mas também ele passa a assumir controle sobre tudo que acontece no corpo dele. Olha só que interessante. Também Richard Davidson fez uma pesquisa com atletas. Na verdade, ele fez diversos. Eu só estou trazendo 2 aqui para vocês, só para vocês entenderem, tá? É só para vocês entenderem. Por que você precisa entender isso? Porque assim, não adianta eu pegar e falar para você, medita que é bom. O seu racional não vai querer. Eu tenho que te convencer, eu tenho que te mostrar que realmente a meditação funciona, que ela é boa, para que você tenha vontade realmente de ir lá meditar, entendeu? Então, por isso que eu estou falando tudo isso aqui, antes de ensinar como que você faz para meditar, tá bom? Então, Richard Davidson fez também uma pesquisa com atletas. O que ele fez? Ele pegou 2 grupos de atletas, os 2 grupos tinham performance equivalente, ou seja, você botava os 2 grupos na pista, os 2 ficavam se revezando entre o primeiro e o segundo lugar, tá? Então eles tinham performances equivalentes. Aí ele pegou, separou os 2 grupos, um dos grupos ele ensinou a meditar e passou esses atletas adquiriram o hábito de meditar todos os dias, não sei quantas vezes por dia, 3 vezes por dia, alguma coisa assim. E o outro grupo de atletas ficou com uma vida normal, treinando as coisas deles normais, mas eles não meditavam, não faziam nada nesse sentido, tá? 6 meses depois, botaram os 2 grupos de atletas na pista de novo. E aí o que aconteceu? O grupo que meditava teve um aumento na performance assim, assustadora. Não pareciam nem os mesmos atletas, de tanto que a performance deles aumentou. Enquanto que a performance do grupo que não aprendeu a meditar continuou praticamente o mesmo de antes do início da pesquisa. Então reparem como
a meditação fortalece o sistema muscular, ósseo, etc. Perceberam isso? Houve um aumento de performance tão grande que deixou os cientistas assustados, boquiabertos. Por isso que hoje você vai ver pessoas de alto nível meditando. Então, altos executivos, eu não estou falando de gerentinho não, tá? Estou falando de alto executivo, estou falando de diretor, vice-presidente, presidente de grandes multinacionais. Eles estão meditando. Não sei se todos, tá? Mas quem entendeu isso, quem tem essa informação, que sabe o quanto a meditação melhora a nossa performance em qualquer área, inclusive nos estudos, inclusive nos negócios, inclusive no atletismo, qualquer coisa, está meditando todos os dias. Adquiriu o hábito de meditar. Se não adquiriu, está tentando começar a adquirir, porque entendeu que é importante. Quem não, claro, existem aqueles que não entenderam e que acham bobagem e tal, né? Mas assim, hoje nós temos os cientistas. Richard Davidson, como eu falei lá no começo, ele é de Harvard. Ele é PhD de Harvard, né? E é um nome, assim, ele está entre os 100 maiores nomes da ciência hoje. Ele está entre os 100 maiores cientistas do mundo hoje. Então, ele não é um cara qualquer. Então, essas pessoas que estão no topo, elas dão atenção para isso. Por quê? Porque elas perceberam, elas entenderam que realmente a meditação leva você a uma performance muito melhor em tudo, ok? Então, a meditação ativa o seu neocórtex. A ativação do nosso neocórtex melhora todos os sistemas de todo o nosso corpo. Tudo em nós melhora, tá bom? Aí, eu falei para você da caridade, né? Você deve ter até no começo falado, peraí, agora vai começar uma pregação, é isso, né? Não, não é uma pregação, tá? É o seguinte, o Richard Davidson, ele pegou e fez uma outra pesquisa. Ele fez uma pesquisa agora para entender a bondade no ser humano, ok? Por quê? Porque ele começou a fazer a pesquisa dele com meditação, e aí ele atraiu a atenção de muita gente grande, né? Inclusive, a atenção de quem? Dalai Lama. Ele é o líder dos monges tibetanos, dos monges budistas tibetanos. Ele atraiu a atenção do Dalai Lama e ele fez amizade com o Dalai Lama. E aí, Dalai Lama, um dia, conversando com Richard Davidson, pegou e falou, nossa, mas eu já fiz tantas pesquisas sobre... vocês pesquisam sobre tudo, né? Vocês pesquisam sobre diversas doenças, sobre a loucura, sobre a raiva, sobre diversos assuntos, né? Diversas emoções negativas. Mas eu não encontrei ainda nenhuma pesquisa no mundo inteiro que fale sobre a bondade. E o Richard Davidson nem acreditou nessa afirmação do Dalai Lama, né? Não, Dalai, não é possível isso. Eu acredito que tem, assim, alguém deve ter feito uma pesquisa sobre bondade. E o Dalai Lama, pois é, eu não encontrei. Aí o Richard Davidson quis fazer um favor para o amigo dele, para o Dalai Lama, né? E aí ele começou a procurar pesquisas, pré-pesquisas, qualquer coisa que fosse na área científica e que falasse sobre bondade. Aí ele chegou em uma universidade grande, e que o rapaz que era responsável por falar se tinha pesquisa ou não, ele ia lá no computador e pesquisava tal, né? Para ver se aquela pesquisa existia, ele pegou e falou, você não vai encontrar isso. Você vai encontrar isso na área da sociologia, em outras áreas de humanas, mas não na área de exatas ou biológicas, né? E o Richard Davidson não acreditou nisso, né? E aí o que ele resolveu fazer? Resolveu fazer uma pesquisa sobre bondade, mas uma pesquisa científica, não uma pesquisa de cunho sociológico, não,
uma pesquisa em que ele conseguisse demonstrar o que acontece, por que uma pessoa se torna boa ou não, quais são as consequências de ela se tornar boa ou não, entende? E aí ele começou a fazer a pesquisa. Aí ele fez ele definiu algumas coisas. Então vamos lá. Então, outros estudos de Richard Davidson apontam que praticar bondade também pode ativar o córtex frontal. Pode não, ativa, tá? Fortalecendo os sistemas do corpo humano. Em uma pesquisa realizada com 2 grupos de crianças, uma com atitudes de ternura, gentileza e bondade, eu já explico o que é cada uma, tá? Como que ele definiu isso na pesquisa dele. E outras sem estímulos, ou seja, um outro grupo de crianças que continuou vivendo do mesmo jeito que elas estavam vivendo antes. E aí o que ele conseguiu? Ele mostrou que o primeiro grupo, ele tinha, que é o grupo lá que foi estimulada a desenvolver a ternura, a gentileza e a bondade, tá? Elas tiveram o córtex pré-frontal ativado, assim como os monges também tinham quando eles meditavam. Ou, na verdade, depois, com o tempo todo, eles ficam com o córtex, o neocórtex ativado. Então, vamos lá. Ternura. O que é ternura? Ternura, essas são as definições que ele colocou na pesquisa dele. Por quê? Porque ele tem que definir com precisão, para que não tenha dúvida sobre o que está acontecendo. Então, ternura. Ternura é quando você faz o bem para alguém que você gosta. Então, você ajuda sua mãe, você ajuda seu filho, sua filha, você ajuda sua esposa, seu esposo. Quando você faz o bem para alguém que você ama, ele definiu como ternura. Gentileza. O que é uma gentileza? Gentileza é você fazer o bem para uma pessoa desconhecida. Você não conhece a pessoa tropeça, derruba os livros no chão, você pega, vai lá, ajuda ela a pegar os livros do chão, devolve para ela e ela vai embora. Você ajudou uma pessoa desconhecida, então você teve um ato de gentileza. Bondade. Bondade ele definiu da seguinte forma, ele definiu quando você faz o bem até para o seu inimigo. Quando você faz o bem para o seu inimigo, ok? E aí, o que ele percebeu? Então, no começo, aquelas crianças lá que começaram a serem estimuladas, elas, primeiro, estabeleciam uma conversa com o pesquisador. O pesquisador pegava e, então, me fala, quem que é a pessoa que você mais gosta na vida? E aí as crianças, a mamãe, o papai, o irmãozinho, a avó, o avô, etc. Então assim o pesquisador estimulava a criança a expressar o seu sentimento de ternura, certo? Ok. Depois, e o outro grupo, claro, ficava sem nenhum desses estímulos aqui, tá? Eu estou falando agora só do grupo que foi estimulado a bondade, ok? O outro passo foi simular para a criança que aquela pessoa que ela mais gostava estava com problema, estava doente, ou estava com uma situação financeira ruim. Então ele simulava uma situação ruim e contava para a criança, nossa, eu fiquei sabendo que fulana, que você ama tanto, ela está passando por essa dificuldade e tal, né? E, puxa vida, mas que coisa, não? E aí o pesquisador estimulava a criança a fazer o quê? A pensar em como ajudar aquela pessoa que ela amava. Ok? Muito bem. Aí, começaram a testar os 2 grupos, ok? O grupo que foi estimulado a ter bondade, eles começaram a ter reações diferentes às coisas que aconteciam. Então, por exemplo, eles pegavam e pediam para uma pessoa, para um estudante desconhecido daquela criança, passar na frente dela
com livros na mão e simulasse um tropeção, derrubasse os livros no chão, tal. O grupo de crianças, as crianças que eram estimuladas à bondade, estavam prestando mais atenção, iam lá e ajudavam o desconhecido. Ou seja, elas praticavam um ato de gentileza. As crianças do outro grupo, quando passavam pelo mesmo teste, do desconhecido derrubando os livros no chão, tomando tropeção, elas nem percebiam que alguém tinha... Elas não percebiam, elas não estavam atentas. E aí elas não desenvolviam a gentileza. Então elas não tinham nem a ternura desenvolvida. Por quê? Porque elas não foram estimuladas, lógico. E aí isso levava elas a não prestarem atenção e não praticarem também a gentileza, porque elas não percebiam o que estava acontecendo à volta delas. Aí os pesquisadores continuaram estimulando as crianças. Qual que foi o terceiro estímulo? Eles colocaram uma figura, uma pessoa, que ia provocar a criança, que ia ser o inimigo da criança. Ia provocar, dar risada, fazer alguma coisa que deixasse a criança irritada, tal, né? E aí, para esse grupo em que a bondade foi estimulada, o que eles fizeram? Eles pegaram e falaram, nossa, fulano de tal, que a criança não gostava, né? Fulano de tal está passando por uma dificuldade. Aí fizeram isso também para o grupo de crianças que não foram estimuladas, ok? No grupo de crianças em que não foram estimuladas à bondade, o que aconteceu? Que bom, tomara que ele continue assim e tal, né? Então, torcia pelo mal daquele inimigo, entre aspas. Na verdade, não era um inimigo, né? Era só um ator, praticamente, só para efeito de pesquisa, né? Tomara, né? A reação, na verdade, essa é a reação da maioria de nós, né? Infelizmente, né? Por quê? Porque a gente está em consciência de sono, né? E qual que foi a reação do grupo de crianças estimuladas? As crianças que foram estimuladas a ajudarem os parentes, os próximos que elas gostavam, elas tiveram a seguinte reação. Nossa senhora, puxa vida, o que a gente pode fazer para ajudá-la também, né? Vamos ajudá-la. Olha só a diferença. Ela não reagiu, ela agiu. Apesar de ela não gostar daquela pessoa, ela ainda foi no sentido de ajudá-la. Percebe? Então, Richard Davidson, ele conseguiu descobrir duas coisas interessantes, muito importantes para nós, na verdade. Primeiro, bondade é uma coisa natural em nós. Bondade é uma coisa natural em nós. O que acontece? O nosso processo de educação faz com que a gente pare de ser bondoso. Aquilo que é natural em nós passa a ser podado. Então, como que isso é podado? Por exemplo, vai o filho de um amigo seu na sua casa, tal, né? E tá lá seu filho com um brinquedinho, com um videogame caro pra caramba, né? Aí você pega e avisa pro seu filho, olha, esconde esse videogame, porque fulano de tal está vindo aí, e se quebrar, eu não vou te dar outro. O que você está estimulando ele a fazer? Você está estimulando ele a ser egoísta. Percebe? Você está estimulando ele a não dividir as coisas dele com outras pessoas, com outras crianças. Então nós estamos, na verdade, quando fazemos isso, podando a bondade da criança. Então, se o mundo está desse jeito hoje, é culpa nossa. Porque nós não ensinamos as crianças da forma como elas tinham que ser educadas. Ou seja, sendo bondosas. Não, a gente ensina ela a competir, não, ela tem que ser competitiva. A gente confunde violência com masculinidade. Violência não tem nada a ver com masculinidade. Então, às vezes você vai na escola, tem lá o filho que bateu no outro e você ainda pega e fala, estou orgulhoso de você. Como pode isso? Não pode.
Não pode. Violência não é masculinidade. Então, a gente está construindo esse mundo do jeito que ele está aqui. Se a gente está sofrendo as consequências do mundo hoje, é nossa culpa. Nós não educamos as nossas crianças. Entendem? Mas, enfim, voltando, né? E aí eu usei a palavra caridade, né? Por quê? Bondade é o mesmo que caridade, tá bom? O que é caridade? Caridade é o amor em movimento. É a melhor definição que eu conheço de caridade, tá? O amor em movimento. E o que é o amor? O amor é um sentimento. É algo que vem de dentro de nós. Então, como que você desdobra o amor em movimento? Então, toda vez que você executa um verbo, age para ajudar alguém que está próximo de você. Pode ser qualquer pessoa. Uma pessoa que você ama, uma pessoa desconhecida ou até um inimigo. Então, olha só. Bondade é o mesmo que caridade. Já que estudos científicos mostram que a prática da bondade fortalece os sistemas, é possível afirmar também que a prática da caridade tem o mesmo resultado. Por quê? Porque a caridade ou a bondade ativam o neocórtex. Na verdade, eu não terminei de falar lá no slide anterior, mas aí o Richard Davidson descobriu que quando a criança era aquele grupo de crianças que foram estimuladas a serem bondosas, elas tinham o neocórtex ativado. Ok? Só que aí eles continuaram as pesquisas, continuaram os testes, e mesmo enquanto a criança estava lá jogando videogame, depois de um certo tempo de prática da bondade, da caridade, ela também ficava com o neocórtex ativo o tempo todo, como os monges budistas, que praticavam a meditação todos os dias, elas também ficaram com o neocórtex ativo o tempo todo. Olha só, então, o mesmo efeito da meditação. Temos na Bíblia o exemplo de Paulo, que praticou caridade por toda a sua vida e mesmo sendo picado por uma cobra, não morreu. É assim. Paulo de Tarso, né? A que dá nome à nossa cidade de São Paulo. Eu estou gravando esse curso aqui em São Paulo, cidade de São Paulo, né? Paulo de Tarso, a mesma pessoa que dá o nome à nossa cidade. Ele foi recrutado por Cristo, vamos dizer assim, lá nas portas de Damasco, quando ele estava perseguindo um dos seguidores de Cristo. Lembra? Nesse momento ele era jovem, ok? Ele era jovem, aí ele passou por um monte de coisa para poder começar a trabalhar na divulgação das mensagens, dos exemplos e dos ensinamentos de Cristo. Então houve, depois daquele momento, porque não tem milagre, tá? Não tem milagre. Então Cristo apareceu para ele entendeu, Paulo entendeu que estava fazendo bobagem, estava perseguindo a pessoa errada. E daí, desse momento em diante, ele começa a se estudar, se melhorar, se aperfeiçoar, trabalhar para, depois de um certo momento, começar a divulgar, espalhar as informações de Cristo. Ok? Então, não foi de uma hora para outra. E aí, em um dado momento, quando ele já está velhinho, quando ele estava... Primeiro ponto, antes disso, lembra que eu falei, caridade é qualquer ato que você pratica em direção ao bem. Então, por exemplo, vou dar um exemplo contrário. Então, por exemplo, vem um mendigo perto de você, você pega uma moeda e dá para ele, mas você não dá para ajudar ele. Você dá a moeda para que ele se afaste logo de você, para que ele saia de perto de você mais rápido. Isso não é caridade. Isso não é caridade, tá? Por fora está parecendo que é caridade, mas não é caridade. Porque caridade é um ato de bondade que vem de dentro de nós. É um ato de amor. É o amor em movimento, né?
Então, isso somente é caridade quando você pega a moeda e você realmente deseja ajudar aquele mendigo, ok? Quando Paulo começa a ensinar o Evangelho, quando Paulo começa a ensinar os exemplos e os ensinamentos do Mestre, o que acontece? Ele está praticando caridade. Ele está sendo bondoso, certo? E o que acontece quando a pessoa é bondosa, quando a pessoa é caridosa? Seu neocórtex é ativado. E o que acontece quando o neocórtex é ativado? Todos os seus sistemas fisiológicos, espirituais e materiais, inclusive espirituais, né? Porque a maioria das pessoas não acredita nisso, né? Mas inclusive os sistemas espirituais se fortalecem. Sistema ósseo, sistema muscular, sistema cardíaco, sua memória melhora, seu raciocínio lógico melhora, tudo melhora em você. Tudo. Se tudo melhora em você, o que vai acontecer? Por exemplo, o que aconteceu no caso de Paulo? Então, Paulo, quando ele está velhinho já está no final ali do trabalho dele, ele vai para uma ilha chamada Patmos, ali perto da Grécia. Eu acho que até faz parte da Grécia, ou fazia parte da Grécia naquele momento. Vai com Lucas, né? E ele, logo na chegada, ele recebe uma picada de uma cobra. Só que as pessoas do povo daquela ilha, naquele momento, não tinham intimidade ali com Paulo. Paulo acho que era a primeira vez que estava indo para aquela ilha e tal, né? E o povo começou a fazer um bafafá, do tipo, ele vai morrer, ele tomou picada daquela cobra lá, tal, né? Daquela cobra coral, não é essa não, mas eu não sei qual que era, então vou inventar essa, tá? Tomou uma picada da cobra coral, tal, então ele vai morrer, não sei o que, tal, né? Passaram o dia todo comentando isso. E Lucas ouviu, percebeu esse burburinho aí da população, né? À noite ele chegou para Paulo e falou, Paulo, o povo está falando que você vai morrer por causa da picada daquela cobra. E Paulo pegou e tranquilamente, pegou e falou, não pode ficar tranquilo, eu não vou morrer não, meu trabalho ainda não acabou não. Aí eu abro aqui um parênteses. Como que Paulo sabia que ele não ia morrer? Como que Paulo sabia que não ia morrer? Ele tinha tomado uma picada de cobra, e ele assim, é uma pessoa instruída, tá? Ele era doutor da lei, ele ia ser chefe dos doutores da lei dos judeus, tá? Então ele não é uma pessoa bobinha não, ele sabe muita coisa, ele estudou bastante. Ele sabe que uma picada de cobra poderia matá-lo, mas ele pega e afirma, eu não vou morrer. Como que ele sabe que ele não vai morrer? Cristo, em um dado momento, ele pega e fala assim, quem me segue, quem está comigo, não conhecerás a morte. Poderá tomar picada de cobra e não morrerá. E aí, ele foi literal. Ele foi literal. Ele realmente estava falando que se tomasse picada de cobra não ia morrer. Foi o que aconteceu com Paulo. E Paulo entendeu essa fala de Cristo. Por isso que ele fala com certeza, eu não vou morrer. Pode ficar tranquilo. O que é estar com Cristo? O que é seguir a Cristo? É praticar a caridade. É praticar a bondade. E quando você pratica a bondade e a caridade, seu neocórtex é ativado, todos os seus sistemas são fortalecidos, inclusive o imunológico, no caso de Paulo, que não deixou a picada de cobra matá-lo. Olha só que interessante. Eu não estou falando para você não ir no médico se você for picado por uma cobra, tá? Mesmo você fazendo caridade, mesmo você meditando. Não estou falando isso. Vá buscar socorro, etc., tal, se acontecer uma coisa dessas com você. Mas o que eu estou querendo dizer é que, cientificamente hoje, nós conseguimos já provar que o que está ali, o que aconteceu com Paulo, hoje tem uma explicação científica. Aquilo que aconteceu com Paulo
tem uma explicação científica. Não foi nenhum milagre. Entendem? E, então, é por isso que nós estamos falando de meditação. Então, na próxima aula, no próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês o que vocês devem fazer para meditar, tá bom? Então, eu aguardo você no nosso próximo vídeo. Até lá!